Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 20. Lucas 20, 9 a 20, é onde eu destaco o versículo de número 16. 17 é onde está escrito assim: Jesus olhou bem para eles e disse: as Escrituras Sagradas afirmam, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos, o tema que eu trago como proposta para a nossa mensagem de hoje é: Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que não desiste de nós, que não desiste do ser humano. Mesmo o ser humano sendo tão mau, tão pecador. Eu vou iniciar hoje o sermão falando sobre algo que eu não gosto muito de fazer, que é falar sobre algumas coisas ruins, algumas notícias ruins que a gente vem vendo nos últimos tempos quando liga a televisão. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas nessa semana eu ouvi a notícia de que uma professora foi assassinada em plena sala de aula, esfaqueada pelas costas por seus alunos, aqui no Rio Grande do Sul. Também ouvi ainda, na semana passada, se eu não me engano, uma outra notícia de um pai que levou o seu filho e atirou o seu filho de cima de uma ponte, matando assim o seu filho. Mais uma notícia que também aconteceu aqui em nosso estado. Uma outra notícia ainda também dentro do nosso estado, para a gente ver como está próxima a maldade do ser humano de nós, foi de um outro pai que, querendo se vingar da sua esposa também, ele se mata junto com os seus 2 filhos, na Serra Gaúcha. E uma outra notícia um pouco mais de tempo atrás, mas também mais próximo de nós ainda, na cidade de Torres, uma mulher que resolveu envenenar alguns dos seus familiares por vingança. E quando a gente fala sobre essas coisas, como eu disse, eu não gosto de falar sobre essas notícias. Mas a gente vê como o ser humano é mau. Como existe maldade, corrupção e tanto tipo de coisa ruim que está muito próximo de nós, está bem perto de nós. E eu trouxe essas histórias justamente porque eu creio que dentro dessa mesma forma, Jesus trouxe essa parábola dos chamados lavradores maus, para expor como é o ser humano, como o ser humano é mau, como o ser humano é violento. Jesus, dentro das suas parábolas, talvez podemos dizer que essa aqui é uma das mais pesadas, uma das mais fortes de todas, aonde Jesus conta uma história muito violenta, assim como estas que eu disse para vocês. Aonde, só para entendermos um pouquinho o contexto dessas histórias aplicadas aqui por Jesus, essas histórias aqui, essa história da parábola dos lavradores maus foi contada um pouco antes de Jesus ele ser sacrificado, quando Jesus já estava em Jerusalém, estava, podemos dizer assim, se caminhando em direção à cruz. E por isso que essa história faz tanto sentido quando nós realmente
sabemos ao que Jesus estava comparando ela. Então Jesus conta a história de um homem que fez uma plantação de uvas, arrendou para alguns lavradores e foi viajar, se ausentando do país por algum tempo. Quando então chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado lá para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram neste empregado e o mandaram de volta sem nada. Aí o dono então pensou assim, vão mandar mais um empregado, talvez este consiga alguma coisa. Mas também bateram nele, trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Ainda assim, o dono manda um terceiro empregado, pensando agora sim, eles vão dar a minha parte, mas o mesmo acontece contra esse terceiro empregado. Também batem nele e o expulsam. Aí então o dono da plantação pensa, o que vou fazer? Já sei. Vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas, quando os lavradores então viram o filho, disseram, este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. E aqui Jesus termina a parábola. Assim como as notícias ruins que eu contei, esta parábola contada por Jesus assim também termina desta maneira, trágica, com a morte do filho do dono da plantação da vinha. Aí Jesus então pergunta para aqueles que estavam lá ouvindo, o que o Senhor, o dono da plantação, vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Mas os que estavam ali ouvindo Jesus disseram que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus então olha bem para eles e diz, as escrituras sagradas afirmam, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. E aí aqueles que estavam ali ouvindo entenderam a que Jesus se referia então quando contava esta parábola, falando dele mesmo. A pedra que foi rejeitada por muitos. E aí o texto do Evangelho de hoje, nos versículos 19 e 20, mostram a trama dos mestres da lei e dos chefes dos sacerdotes que estavam justamente querendo matar Jesus, querendo procurar algo em Jesus para o matar. E sabiam que Jesus então tinha dirigido esta parábola a eles. E essa parábola de Jesus, ela é uma comparação muito clara do que realmente acontece, do que realmente aconteceu. O dono da vinha, o dono da plantação, é o próprio Deus. A vinha, a plantação é o mundo onde Deus coloca os seres humanos para tomar conta. E os seres humanos são como os lavradores que Jesus coloca para tomar então conta da vinha, que Deus coloca para tomar conta da vinha. E no certo tempo, então, Deus manda empregados para fazer a cobrança, para ver como é que está sendo feitas as coisas, para ver se a plantação e a vinha está tudo bem. Manda empregados para dirigir e orientar também aqueles lavradores. E esses empregados são aqueles que Deus manda por meio da sua palavra, para orientar as pessoas, que, quando relacionados ao povo de Deus, eram os profetas. Profetas esses que a grande maioria deles foi rejeitado, foi expulsado. As pessoas não queriam ouvir aquilo que o profeta tinha a dizer. Lembramos do profeta Jeremias, alguns cultos atrás, aonde algumas pessoas queriam pegar e matar a Jeremias por causa das palavras que ele estava dizendo. Palavras de arrependimento,
Lembramos do profeta João Batista também, que também anunciava arrependimento e também anunciou e denunciou pecados, e este também foi maltratado e por fim foi morto. E assim, diversos empregados, que estavam trazendo a palavra de Deus, eram porta-voz da mensagem de Deus, desta maneira foram rejeitados e maltratados, assim como esses empregados da história. E no fim, então o dono pensa, vou mandar o meu próprio filho, e o próprio filho nós sabemos quem é, o filho do dono. O filho do dono da vinha é o próprio Jesus Cristo. Ele vem, também é rejeitado, é humilhado, e aqui mostra no que realmente o ser humano quer, no que realmente o ser humano pensa. O ser humano quer somente herdar a plantação. O ser humano quer somente ficar com as coisas deste mundo. Quer ficar aqui. Não pensa na eternidade. Pensa somente nas coisas daqui deste mundo. E aqui então nessa parábola nós vemos realmente como o ser humano é mau. Como o ser humano é falho, como nós, de igual modo, somos maus, somos pecadores, somos falhos. Quem são os lavradores maus dessa história? Quem são? Somos nós. Eu e cada um de vocês e todos aqueles que pecam somos os maus dessa história. Somos os lavradores que rejeitaram a Deus, que rejeitam a Deus com os seus pecados. Somos nós, os que praticamos iniquidade. Todos nós somos maus. Todos nós somos pecadores. E foi por esses pecadores que Deus veio ao mundo, que Deus envia o seu Filho ao mundo. Mas essa história, por mais que ela fala de maldade, o foco dessa história não é a maldade do ser humano, e sim bem o oposto. O grande amor que Deus tem por cada um de nós, mesmo nós sendo tão pecadores, mesmo nós sendo tão maus, pecando diariamente, fazendo coisas que desagradam a Deus, Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. E por isso Ele envia seguida e seguidamente os seus empregados, os seus servos, para falar da palavra de Deus, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, assim como Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento, para que eles se arrependam e voltem-se para Deus novamente. E Deus assim restaure a sorte do povo, do seu povo, assim como nós vimos na leitura do Salmo e também na leitura do profeta Isaías, que fala da restauração do povo de Israel, do amor misericordioso de Deus que Ele nos perdoa, mesmo nós sendo maus, fazendo coisas erradas diariamente, praticando iniquidade. Deus assim nos ama. Ele primeiro nos avisa por meio dos seus profetas. Os profetas eram aqueles que falavam a palavra de Deus. Hoje, também, por meio do anúncio da palavra de Deus, nós devemos ouvir aqueles que têm a mensagem de Deus para anunciar por meio da sua palavra. Todos aqueles que pregam, que anunciam a palavra de Deus corretamente, para que a gente assim também se arrependa dos nossos pecados e se volte para Deus. Deus não desiste de nós e Ele envia, primeiramente, esses pregadores, esses profetas para anunciar a sua palavra, e depois Ele envia o seu próprio Filho. Filho este que se entrega por lavradores maus, por pessoas más, por pecadores. Isso muitas vezes pode até chocar a cada um de nós. Quando nós pensamos assim, mas será que eu sou tão mau assim? Será que eu sou tão pecador quanto talvez aquele lá que eu citei antes, aqueles casos lá?
daqueles que assassinaram outros? Sim, nós somos tão pecadores quanto, mas foi por amor a cada um de nós pecadores que Deus enviou o seu Filho. Mesmo nós sendo seus inimigos, conforme está registrado também lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, está escrito assim, o apóstolo Paulo diz, versículos 6 e seguintes: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Ou seja, nós vemos nessa história dos lavradores maus, não a maldade em si do ser humano, mas a bondade de Deus para conosco, a ponto dele mandar o seu Filho justamente por nós sermos pecadores, por nós sermos maus, mesmo nós não merecendo, mesmo nós causando a morte de seu amado Filho lá na cruz, Deus nos ama. E é por isso que o texto de João 3,16 é um texto tão sublime e importante que talvez vocês até mesmo saibam ele de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse texto nós aprendemos algo. Deus amou o mundo. E quando aqui fala Deus amou o mundo, não é Deus amou as pessoas boazinhas. Deus amou somente aqueles que fazem o bem e praticam coisas boas. Aqueles que são cristãos e vão à igreja. Não, Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas más. Deus amou os ruins, os pecadores. Deus amou os assassinos. Deus ama aqueles assassinos. Assim Deus também ama a cada um de nós. Nós poderíamos talvez trocar aqui, em vez de da palavra mundo, nós falar assim: Deus amou o ladrão, Deus amou o assassino, Deus amou a prostituta, Deus amou o corrupto. Deus amou este mundo pecador, este mundo com essa maldade que há aqui. Foi este mundo que Deus amou e Deus ama, a ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz. E nós ainda poderíamos substituir a palavra mundo pelo nosso próprio nome e dizer assim: Deus amou o Diego, Deus amou o Genésio, Deus amou o Samuel, Samuel. Deus amou a cada um de vocês. Deus amou a todos nós, Deus nos ama. E Ele envia o seu Filho, mesmo nós sendo maus, mesmo nós sendo pecadores. Como é bom saber disso. Como é bom saber que nós temos um Deus que não desiste de nós, mesmo que nós pequemos diariamente. Ele sempre vai estar de braços abertos a nos receber. Porém, é necessário que a gente chegue diante dele com corações verdadeiramente crentes. Como nós cantamos no hino anterior:
Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. É Ele quem nos guia à salvação eterna. Porque Cristo é a pedra, como diz aqui no texto do Evangelho de Lucas 20. Cristo é a pedra angular. Muitos homens não o querem aceitar, mas não sejam vocês estes. Sejam vocês aqueles que sabem que Cristo é a pedra que foi rejeitada, mas não rejeitem Cristo no seu coração. Creia neste Cristo, porque Ele é o caminho que nos leva à eternidade. E nós ainda estamos no período da restauração, no período da volta para Deus, no período onde Deus ainda está de braços abertos, pronto a nos levar para junto de si, para a eternidade. Para assim, quando Ele vier retornar e levar a todos aqueles que creem para junto dele no reino celestial. Mas enquanto este tempo ainda não chega, é função de nós, que fomos aceitados, que Deus abriu-se com seus braços abertos para nos receber, é nossa missão ainda levar essa palavra adiante. Levar essa palavra para aqueles que ainda não se arrependeram, para aqueles maus, aquelas pessoas ruins, daquela maldade que eu falei antes, daquelas notícias trágicas. Mas essas pessoas também, assim como nós, precisam se arrepender. Essas pessoas também têm ainda a oportunidade de se redimir dos seus pecados e receber a salvação. Assim como nós fomos agraciados pelo amor de Deus, mesmo não merecendo, estes também ainda merecem. Ainda é tempo de chamar aqueles que não se arrependeram, aqueles que estão caídos nos seus pecados, nos seus próprios delitos. E a função é nossa. É minha, do pastor Diego, mas é de toda a igreja, de todos nós. Levarmos a palavra de Deus, irmos anunciar o perdão e a salvação que Cristo nos dá. Para que mais e mais pessoas venham a pertencer, venham a crer em Cristo, a pedra fundamental, a pedra necessária para a nossa salvação. Que Deus abençoe, para que mesmo em meio a tamanha maldade que ainda existe nesse mundo, e vai existir até o final dos tempos, que mesmo em meio à maldade existe o amor. O amor de Deus, de um Deus misericordioso, que nos perdoa, nos ama, que não desiste de nós. E a nossa função, então, levar este amor, mesmo em meio à maldade do mundo. Como eu disse, a parábola dos lavradores maus não é sobre o mal do ser humano, mas sim o foco é no grande amor que Deus tem por todos nós. E é este amor que nós somos chamados a anunciar. Que Deus, assim, nos abençoe em Cristo Jesus, a pedra angular, pedra fundamental. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.